Então, dito isso, estamos nos olhando. Eu passo a palavra ao Salomão, se ninguém tem nada ao contrário aí, é com ele. Tranquilo, Fechei meu microfone aqui. Ok, então, boa tarde a todos. Meu nome é Salomão Abasta Macias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão na banca, professor Diego, professora Márcia e, em especial, o meu orientador, professor Sérgio. Queria também agradecer a presença de todos que estão presentes aqui na chamada. Hoje venho trazer a minha defesa de proposta de banca, que é o estudo do monitoramento facial para diagnóstico e qualidade de vida do trabalhador. Próximo, professor. O sumário ele é composto pela introdução, o contexto, o estresse ocupacional, as consequências, monitoramento facial, vigilância, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, etapa da metodologia e cronograma, conclusão e referências. Próximo. Para introduzir aos senhores, o surgimento da indústria 4.0, a indústria 4.0 é uma expressão que foi desenvolvida em 2012 para 2013 na Alemanha, que visa, como eu disse, é uma expressão que fala a respeito de todas essas tecnologias abordadas, como a segurança da informação, a internet das coisas, a comunicação em nuvem, sendo como os principais influenciadores ou os principais impactadores no mercado, a internet das coisas, a Big Data e a computação em nuvem. Próximo. O ponto dessa evolução, dessa nova indústria 4.0, é que, além das novas tecnologias que ela também traz novos horizontes, por assim dizer. Ela traz novas dinâmicas de trabalho, novos postos, em postos me refiro a estilos de trabalho. Por exemplo, antigamente as pessoas faziam seus trabalhos manuais, repetitivos, e hoje em dia eles já são totalmente substituíveis, como o exemplo do AutoCAD, que antigamente se precisava de uma equipe inteira para fazer um desenho de uma casa, hoje em dia se utiliza de um computador. Então, da mesma forma, assim como esses trabalhos de desenho e arquitetura, outros tipos de trabalho estão sofrendo esse mesmo tipo de mudança, ou seja, os trabalhos repetitivos, os trabalhos que necessitavam de uma precisão cirúrgica, agora estão sendo substituídos pelas máquinas, e os homens, os trabalhadores, no caso, eles estão se expondo num lugar acima, ou seja, estão regendo tais máquinas. Não só em questão de máquinas, quando eu falo a respeito da evolução da indústria 4.0, não é só abordado a respeito da robótica e da automação, mas também das tecnologias, como uma própria dita Big Data, que ela é mais utilizada para, por exemplo, análise de bancos de dados em busca de informações, ou então, como bem conhecido, na Bolsa de Valores. No âmbito geral, ou até mesmo na área de programação, como acabei de lembrar. E o que acontece? Com o passar dos anos, novos requisitos são realizados, como, por exemplo, o conhecimento sobre a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática, também conhecidos como STEM, eles serão requisitos necessários no currículo dos trabalhadores, segundo a CNI, a partir do ano de 2022. Só um adendo, a CNI é do Brasil, então a referência que a exigência desse nível de conhecimento é para a região do Brasil, apenas a título de curiosidade. Por conta dessa evolução tecnológica, e como já mencionado, da substituição do homem em trabalhos repetitivos, os novos tipos de trabalhos eles não exigem mais a repetição, mas sim eles exigem novas qualidades do ser humano, não como se ele não as tivesse, mas como se fossem mais influenciadoras, mais importantes do que um trabalho repetitivo. Tais qualidades são a paciência, a intuição, a confiança, a empatia, a criatividade e o positivismo. Não só por conta disso, conforme eu já mencionado, a evolução dessa nova tecnologia, que é a indústria 4.0, ela traz também novos tipos de conhecimento. Na verdade, não é nem novos tipos de conhecimento, são uma exponenciação do que conhecemos como conhecimento, já que ele vai se engrandecendo cada vez mais. A título de exemplo, temos nossos programadores. A cada praticamente 2 anos, é bem difícil uma linguagem não sofrer uma alteração ou uma atualização, principalmente as linguagens recentes. E por conta dessas cobranças constantes em todos os tipos de serviços, temos o estresse ocupacional, que ele é justamente ocasionado por conta das exigências do trabalho no trabalhador. Próximo, professor.
O estresse ocupacional, de acordo com o Pavey Couto, é avaliado em 4 variáveis: a pressão no trabalho, a personalidade do indivíduo, estratégias de combate e defesa do estresse desenvolvidas pelo indivíduo, sintomas físicos e mentais manifestos no processo, sendo que os 2 primeiros tópicos, a pressão no trabalho e a personalidade do indivíduo, afetam de forma geral ou de forma crítica nos segundos 2 tópicos, que é a estratégia de combate e os sintomas físicos e mentais manifestos. E também vale ressaltar que os sintomas físicos e mentais, eles estão dependentes da personalidade do indivíduo, da maturidade e capacidade de resposta com relação aos estresses que ele é exposto, a estrutura física da pessoa, a estrutura cultural dela e o ambiente social em que ela vive. Próximo. Por conta do estresse ocupacional, as pessoas elas vão desenvolvendo aos poucos os sintomas delas. Esses são os sintomas que são característicos, que são mais perceptíveis nos trabalhadores que sofrem de tal estresse, como, por exemplo, em pessoas, o aumento da pressão arterial, dores nos ombros e coluna, a depressão propriamente dita, o consumo de álcool, a irritabilidade acentuada, a alienação, a apatia e a ansiedade. Em âmbito organizacional, ou seja, em questão de empresa, temos o absenteísmo, que é como, para quem não sabe, é uma condição em que a pessoa ela não se sente incentivada a participar, incentivada a produzir, incentivada a trabalhar em certos pontos. E outro ponto também é a rotatividade, que diz mais em respeito a um tipo de trabalho em que as pessoas não se mantêm, ou seja, é um trabalho que constantemente está sendo substituído não porque a pessoa achou um trabalho melhor, mas sim porque a necessidade, as exigências cobradas desta pessoa foram ou acima do normal, ou então a pessoa não condizia com as exigências que tinha no serviço. Então ele acabava tendo essa rotatividade, não se mantinha em nenhum lugar, tanto a pessoa quanto o cargo que precisava de um trabalhador. Além disso, temos as dificuldades nas relações industriais e também a queda na qualidade e produtividade do trabalhador e também da empresa. Próximo. A princípio, o monitoramento facial, ele tem um dos métodos de monitoramento facial mais conhecidos, é o FACS. Através dele, criado por Paul Ekman e Wallace Friese, ele é um sistema de codificação de ações faciais. Então, além dele ser bastante popular, porque justamente tem artigos sobre ele, sobre as aplicações dele em inteligência artificial, ele também possui extensões, e ele também é bem conceitualizado no que se diz a expressões faciais, utilizado como, por exemplo, pessoas que trabalham na área de detecção de mentiras, ou na área de leitura mesmo do rosto. E, como propriamente estava falando, a extensão dele, conhecida como EMPAX, é relacionada às emoções que a pessoa expressa, enquanto que o FACS é só relacionado às expressões, e não só à emoção que a pessoa sente. Das aplicações que temos com o FACS, que é um dos métodos mais conhecidos e popularizados pelo conhecimento em computação, por assim dizer, temos o estudo para detecção de depressão. Como mencionado anteriormente, depressão era um dos sintomas ocasionados pelo estresse ocupacional, então vem de encontro, né? Interrogatórios criminais, que é justamente com a intenção de perceber quando a pessoa está mentindo ou escondendo alguma informação, e identificação de expressões. Como exemplo, temos o programa, o Face Reader. O Face Reader, ele é um programa que se propõe a, justamente, ele vende a ideia do sistema FACS aprimorado, ou seja, ele já é um sistema pronto que já consegue fazer a captação das expressões, identificar essas expressões, porque o método FACS, ele não é um sistema não é um sistema, ele é um livro que aborda a respeito das expressões faciais, e através da captação delas é possível detectar as informações que a pessoa está expressando. Enquanto que o Face Reader já é a aplicação dele em computação. É um dos exemplos de aplicação em computação, sendo que ele é vendido, por exemplo, para pesquisadores, para estudantes, para justamente fazerem os seus estudos em relação à captação do reconhecimento facial. Próximo, professor. Outro ponto abordado em relação ao monitoramento facial é justamente essa questão da vigilância, ou seja, a aceitação do monitoramento, como, por exemplo, nessa apresentação, em que tem uma câmera olhando para mim. Então, o modo como eu vou reagir a tal situação, ou o modo como todos que reagiram, que apresentaram o TCC, sentiram em relação à câmera, é uma questão que deve ser abordada, porque não é só você simplesmente colocar um sistema que vai analisar você e pronto, como no caso do Face Reading. Ele justamente, a proposta dele é você monitorar o entrevistado, no caso da entrevista de emprego,
para saber se ele está mentindo ou não. Ou seja, além da pressão que a pessoa sofre por estar numa entrevista de emprego, ela vai sofrer outra pressão, que é uma que ela não consegue saber do que realmente se trata, que justamente é a expressão facial para saber se ela está mentindo ou não. Próximo, professor. Como já abordado anteriormente, com o aumento dos avanços tecnológicos, o estresse ocupacional ele cresce também, já que as tecnologias exigem mais dos trabalhadores. E para apresentar uma nova aplicação para conceitos já existentes, como, por exemplo, a inteligência artificial, o método FACS e o estresse ocupacional, que afeta justamente na qualidade de vida do trabalhador, que diz respeito a como ele vai, a vida dele no geral, é que vem a apresentar a justificativa desse pré-TCC. Próximo, professor. O objetivo geral desse TCC é realizar um levantamento bibliográfico a respeito da indústria 4.0, da qualidade de vida do trabalhador e a inteligência artificial aplicada ao reconhecimento de expressões através do método FACS, a fim de sintetizá-las em uma ideia de programa. Próximo. Como os objetivos específicos está justamente pesquisar a respeito da indústria 4.0, seu conceito e seus impactos na qualidade de vida do trabalhador, que é justamente essa questão das exigências. Realizar um levantamento bibliográfico em relação à inteligência artificial aplicada ao método FACS. Existem bastantes estudos, mas a maioria deles justamente fala dessa questão da dificuldade de aplicação ou de aprimoramento da tecnologia e analisar suas possíveis complicações com relação também à câmera e a dificuldade de se treinar uma deep learning, uma machine learning a respeito disso. Coletar informações através de pesquisas e questionários em relação à qualidade de vida do trabalhador nos tempos atuais, ou seja, também fazer as pessoas que estão na sociedade de hoje, que justamente estão sofrendo com o impacto da indústria 4.0, a respeito do que elas sentem em relação à qualidade de vida do trabalhador, se elas realmente sabem como funciona essa questão também, porque às vezes pensamos que sabemos dos assuntos e às vezes não temos nem ideia do que nós estamos falando. Estudar os impactos positivos e negativos que tal vigilância gera na sociedade, no que diz respeito à ética, tanto a ética da vigilância quanto a ética das pessoas em serem monitoradas, e saberem que estão sendo monitoradas. Próximo. A metodologia. A metodologia desse trabalho é de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. Ela se baseia no procedimento bibliográfico relacionado aos temas abordados, como a indústria 4.0, a inteligência artificial e o método FACS. Ela também se vai utilizar de uma segunda etapa, que tem os questionários, que são de caráter descritivo, ou seja, eles justamente visam colher as informações a respeito do povo, em sociedade, por assim dizer, acerca do estresse ocupacional em trabalho e da vigilância no trabalho, já que é uma questão que é pouco falada, mas existe, né, essa questão da vigilância no trabalho e como as pessoas se veem a respeito disso, como elas pensariam a respeito de serem vigiadas. Análise das informações, a sintetização dos dados coletados, justamente pegar uma gama dos trabalhadores e ver o que eles realmente compreendem como o estresse ocupacional, como se eles são influenciados por tal, se a vigilância no trabalho também seria um impactador positivo ou um impactador negativo. Próximo. As etapas da metodologia são uma descrição mais detalhada do que abordei acima, que justamente é o levantamento bibliográfico das questões enumeradas a seguir, que é a indústria 4.0, a qualidade de vida do trabalhador, a inteligência artificial, o método FACS, o estudo da inteligência artificial aplicado ao método FACS, a coleta de dados, que é o questionário que diz respeito ao estresse ocupacional no trabalho e a vigilância, a análise dos dados coletados, justamente a sintetização das opiniões coletadas nos questionários, e a avaliação conjunta das informações, ou seja, analisar a capacidade bibliográfica para justamente poder vincular com a opinião, ou seja, o que a sociedade em si está sofrendo, por assim dizer, em forma ideológica, no modo como eles pensam. O cronograma ele se baseia de 6 etapas. A primeira etapa justamente é o levantamento bibliográfico, que vai de julho até setembro, a coleta de dados, que justamente são as pesquisas em respeito à opinião, que será em setembro a outubro, a análise desses dados, que será feita em outubro mesmo, a avaliação das informações, nesse caso são as informações do levantamento bibliográfico, junto à coleta de dados realizada, e a escrita do relatório final, que também se estende de julho a novembro, e a defesa do TCC em dezembro. Próximo. Conclusão. Como problema, temos o avanço tecnológico e as exigências que os trabalhadores sofrem por conta desse avanço tecnológico. A proposta é um método FACS, ou monitoramento facial, de modo geral, como um auxiliador do trabalhador, nesse caso, a
proposta dele é justamente estudar a respeito disso, para saber o nível de profundidade que a captação facial tem para dizer para poder auxiliar um trabalhador na sua carga de trabalho, para poder identificar tais problemas. E a metodologia se consiste justamente nessa questão entre levantar a base bibliográfica em relação aos assuntos que já temos conhecimento, a vincular com os assuntos que não temos conhecimento, como, por exemplo, a opinião do povo trabalhador, nesse caso, que está exposto à indústria 4.0. Com os resultados esperados, deseja-se idealizar um sistema que auxilie o trabalhador através do monitoramento facial, assim o impedindo de estar exposto às novas doenças relacionadas ao trabalho da indústria 4.0, que afetam tanto o físico como o psicológico de uma pessoa, que subliminarmente afetam a sociedade de modo geral. Próximo. Bom, é isso. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Exatamente em 14 minutos, acabou sua apresentação. Muito obrigado, Salomão. Não sei se o professor Diego concorda, mas ouvimos as pessoas que são convidadas, no caso a professora Márcia, que não atua diretamente no curso de Ciência da Computação, como é o meu caso e o teu, pode ser? Fique à vontade, professor. Bem tranquilo. Então, vamos lá, né? Então, professora Márcia, que traz o ar da feminilidade a essa banca, por favor, tem até 20 minutos também para fazer suas considerações, fazer questões para Salomão, até 20, vamos lá. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao colega Sérgio pelo convite para participar dessa banca, porque é um assunto que é minha pesquisa do doutorado, do mestrado, enfim, a saúde do trabalhador, e me interessa bastante saber sobre qualidade de vida do trabalhador. E eu gostaria de parabenizar, Salomão, porque você colocou esse tema, né, numa área que eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que é uma área difícil de se ter esse tipo de abordagem, né? Parabéns, eu acho que o teu trabalho ele vai poder se desenvolver muito bem e você vai conseguir, acredito, tenho certeza, no final fazer um TCC muito legal, tá? Eu li com atenção, então, e por ser a minha área de estudo também, essa questão de qualidade de vida do trabalhador, eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria que você pensasse. Eles servem, Salomão, para direcionar a tua pesquisa, tá? Para melhorar, no meu entendimento, para que você consiga lá, ao final, em dezembro, ter um TCC consistente e que ele faça a diferença, que ele possa fazer a diferença, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho, que eu não entendi no trabalho, é de que trabalhador você fala, né? Que trabalhador é esse? É o trabalhador de alguma indústria? Se é de uma indústria, mas qual indústria? É do frigorífico? É de uma montadora? Quem é esse trabalhador que você se refere? Porque o mundo do trabalho ele é central para todos, né? Aí eu, enquanto lia teu trabalho, eu ficava pensando assim, mas será que isso se aplica aos trabalhadores dos canaviais, por exemplo? Será que isso se aplica aos trabalhadores profissionais da saúde, aos enfermeiros, aos professores, aos bancários, aos bombeiros, aos policiais militares, que é o meu objeto de estudo agora no doutorado? Que trabalhador é esse? Me faltou essa informação, sabe, esse recorte de qual trabalhador você está se referindo, certo? Para daí, você recortando isso, você consegue aprofundar melhor, no meu entendimento, para que esse monitoramento? Essa é uma pergunta que também eu me fiz. Para quê? O trabalhador, normalmente, ele disponibiliza tudo para o sistema já. É o tempo dele, é a força dele. Agora, a alma dele também será? Então, são questões, são perguntas, tá? Para você ir amadurecendo, e eu tenho certeza que no final, em dezembro, lá você vai chegar com um trabalho top. Mas são questões que eu senti falta na leitura do teu
do teu trabalho, enfim. Outra coisa, o que é a qualidade de vida? Você colocou lá um capítulo sobre qualidade de vida e tal, mas associado ao trabalho, o que vem a ser essa qualidade de vida? É só o trabalho? Ou o que é? Como que se relaciona esse trabalhador com esse conceito de qualidade de vida? Né? Extrapola o mundo do trabalho ou fica só ali no mundo do trabalho? Em ficando no mundo do trabalho, de que trabalhador? Daí volta a pergunta, de que trabalhador a gente está falando? Tá? A questão de por que monitorar o trabalhador, a gente tem aqui, e eu entendo a preocupação dessa situação de estresse que você fala, da pressão, de tudo aquilo que você colocou, aqueles itens, porque a gente tem, por exemplo, na Polícia Militar, que é a que eu estou estudando, hoje em dia a gente tem dados que os casos de suicídio entre policiais militares, eles superam em muito os policiais que morrem atuando. Então, é uma questão grande essa do estresse, da pressão, e temos o caso, por exemplo, dos trabalhadores da Telecom da França. Se você for procurar na mídia, vai encontrar uma sequência de suicídios entre os profissionais da Telecom. Mas por quê? Daí a gente se pergunta, por que isso? Por que essas pessoas não estão vendo mais sentido em viver, em trabalhar? Por que elas se suicidam dentro dos locais de trabalho? Né? E isso, como que isso está relacionado à qualidade de vida do trabalhador? E que trabalhador é esse? Os engenheiros da Renault também. Teve casos de, acho que foram 4 que se suicidaram. Então, você vê que perpassa todos os níveis de trabalho e os tipos de trabalho. Entre os bancários no Brasil, é altíssimo o índice de suicídio também. E daí a pergunta, por quê? E daí, esse estudo de monitoramento facial, para quê? Será que vai ajudar? Será que vai ser mais um fator de pressão nessas pessoas que tem que chegar com uma cara feliz para trabalhar? E se ele não estiver legal, o que vai acontecer com ele? Se esse monitoramento disser, hoje você não está bem. Daí a pessoa ela vai poder sair do trabalho, se restabelecer para voltar ou não. Enfim, esse porquê. Por que monitorar o trabalhador? Tá? Deixa eu ver o que mais. Outra coisa, você fala no trabalho em movimentos repetitivos, tal. E daí eu volto de novo, mas qual trabalhador é esse? Então, tem a questão da tecnologia e do trabalho. Nós temos ali em São Paulo, na Avenida Rebouças, um edifício, não sei se você já ouviu falar, que ele é todo monitorado por inteligência artificial, ele muda de cor conforme o ruído que tem na Rebouças. Mas quem construiu esse edifício? Foram robôs? Não, foi aquele trabalhador, aquele explorado pra caramba, que tem dados do Diese, que é um trabalhador da construção civil, ele trabalha 1 hora para conseguir o seu salário por dia, o restante é lucro para quem o contratou. Então, sabe, como que a gente junta a tecnologia com a qualidade de vida do trabalho? Do trabalhador no trabalho ou na sua vida? Então, ficou, para mim, assim, muito e super pertinente. Um assunto, assim, super legal de você abordar. Tá? Outra coisa que eu vi, eu não entendi direito no teu método, você coloca qualitativo, mas você coloca questionários. Normalmente, os questionários são para abordagens quantitativas. Você deveria, no meu entender, e uma sugestão é que você faça entrevistas. Aí sim, aí você vai estar dentro do qualitativo, que não precisa de um universo enorme de pessoas, mas uma entrevista, ela aprofunda um pouquinho mais aquilo que você quer saber, a não um questionário. E tenho sugestões para você. Aqui, eu tenho um livro, não sei se você está enxergando. Sim. A Loucura do Trabalho, do Dejour, que ele fala sobre a psicopatologia do trabalho. É um livro muito legal, que eu acho que para você vai ser fundamental. É uma leitura bacana, o Dejour é um cara fantástico,
Ele está vivo ainda, está na França, trabalha, eu fiz um curso com ele no ano passado. Esse livro aqui ele vai te trazer muitas respostas, talvez muitos caminhos para a condução do teu trabalho, tá? Esse outro aqui, A Inteligência do Trabalho, que é do Wisner. Aqui são artigos, são obras selecionadas, artigos selecionados que ele fala sobre a ergonomia do trabalho, enfim. Eu acho que vai ser legal para você. E esse aqui do Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho, tá? Que fala sobre, o Sérgio já deve ter conhecimento desse aqui, fala sobre a questão do sistema, enfim, e o trabalhador. Mas, muito legal, adorei ter sido convidada para fazer parte da tua banca, acho que tem tudo para ser um trabalho muito legal, muito proveitoso, e eu quero que você, depois que você terminar, compartilhe comigo, por favor. Ok, então, professor. E se você precisar alguma coisa, alguma orientação, por favor, chama, que é uma área maravilhosa, que, nossa, eu quero que o seu trabalho dê muito certo, que você faça um TCC nota 10. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Tudo bem, Salomão. Se tu quiser fazer alguma consideração acerca do que a professora Márcia colocou, você pode fazer algumas considerações. A princípio, na escrita do pré-TCC, as informações que foram requeridas foram as informações mais do que será feito, de como será feito e das informações do geral. Mas um livro que é bem interessante, que menciona a respeito disso, foi lançado em 2019, que é Data Science na Sociedade. Ele justamente aborda esses pontos em respeito do que é a inteligência artificial, do que é a data science, de como é que ela afeta a sociedade no modo geral. Perdão, o nome do livro é Inteligência Artificial e Sociedade. Só que ele também fala acerca de todas as ramificações em relação ao trabalhador e a sociedade em si. E um ponto que eu não coloquei no TCC, mas que nesse livro ele aborda, que é justamente as inúmeras tecnologias que são utilizadas em inteligência artificial para monitorar, ou seja, para estar em conjunto com a pessoa. Por exemplo, o teu celular, que ele monitora você, não precisa ser na face, mas ele monitora você, os seus passos, o modo como você fala, ou que você compartilha, e ele consegue trazer prognósticos. Então, é bem interessante que nesse livro ele justamente trata a respeito dessas informações, só que o livro ele carece de uma informação que é a respeito da visão, por exemplo, da face, o estudo da face, a compreensão da face, com relação à inteligência artificial. É por isso que é um tema que eu achei bem interessante de se tratar. Em relação aos trabalhadores que cometem suicídio, também notável que em países de primeiro mundo, como por exemplo o Japão e a Alemanha, também tem bastante taxa de suicídio, justamente por conta das cargas de trabalho. A princípio, como tinha mencionado no meu título, é justamente essa questão do monitoramento facial. Então, nesse ponto, acho que seria interessante, como você mesmo mencionou, falar dos trabalhadores que estão mais, a princípio, visíveis pela câmera, o seu rosto em câmera, como, por exemplo, programadores, ou então pilotos de avião, ou então até mesmo vigias noturnos, aqueles que visualizam as câmeras, e por aí vai. É bem interessante esse ponto que você levantou e que tenho certeza que eu vou abordar. Que bom, Salomão. Teu trabalho tem tudo para ser um grande trabalho. Boa sorte. Obrigado. Muito bem. Sem delongas, então, passamos ao professor Diego Kroll para as suas considerações. Até 20 minutos, professor, por favor. A palavra é sua. Beleza, obrigado, professor Sérgio. Obrigado, Salomão, pela apresentação, pelas considerações aí que você fez. Realmente, eu fiquei também muito feliz em ser convidado. Agradeço a lembrança aí de vocês para me convidar para participar dessa banca. E fiquei bem feliz, assim, que até pelo ponto que você pegou, né, querendo ou não, é um TCD Ciência da Computação, mas ele está bem voltado para, digamos assim, para resolver um problema ou para... diferente da maioria dos trabalhos que a gente vê, né, que vai lá para a área do desenvolvimento em si, você olha para um problema real, geral, né, que a gente encontra em diversos segmentos, né, da indústria, enfim, do mercado de trabalho, e você tem esse olhar de ciência da computação e o que pode ser feito, com certeza, né, o teu objetivo é melhoria da qualidade
desse trabalhador. Então, achei bem no ponto mesmo. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, até para mim entender um pouco também, de onde surgiu a tua ideia desse trabalho, assim? Tipo, eu várias vezes me perguntei isso, assim, tipo, pensei, mas, será que da onde que ele teve essa luz, né, desse problema aí? Se você puder me falar, eu fico agradecido, Saulo. Sim, claro. A princípio, a ideia mesmo era justamente desenvolver um sistema. Só que, como o treinamento dessa máquina é um pouco mais complexo, no caso do reconhecimento facial, mas antes disso, a ideia foi o seguinte: o trabalhador ele é exposto a questões de estresse. É bem interessante que, por exemplo, você vê lutadores. Um exemplo bem simples: um ringue de boxe. Você tem dois lutadores. Eles vão lá, no primeiro assalto, eles vão, se enchem de porrada. E quando acaba esse primeiro assalto, eles vão e recebem os tratamentos. No segundo assalto, se alguém cai, o analista vai lá e vê se ele está em condições de lutar. Nessa mesma lógica que eu penso assim: o trabalhador, ele sai do seu dia de trabalho, ele é exposto ao estresse, e por conta disso, é como se fosse um round. Ele volta para casa, tem os seus materiais, está pronto. Quando ele cai, o cara vai lá e analisa o que está acontecendo. Só que no trabalho, deu para perceber que as pessoas elas não caem como um lutador. Não é perceptível isso. Por exemplo, alcoolismo, o maior causa de acidentes é por causa do álcool. Mas, como foi visto, é uma das bases do estresse ocupacional. Então, a gente entende que, assim, o trabalhador em si, ele não cai no chão. Ele simplesmente continua. Mas ele utiliza de saídas, como se fosse um viciado. Ele utiliza dessas saídas, ou então ele manifesta, como, por exemplo, a depressão, e você só vai perceber quando ele realmente estiver no chão mesmo, quando ele realmente estiver morto. Uma coisa bem interessante a respeito disso é um café filosófico que foi feito em 2019, que justamente fala a respeito dessa questão da data science como ciência social. Só que nesse ponto é a análise dos dados. E aí o que eu achei interessante, até ressaltando o que a Márcia mencionou anteriormente, com relação aos suicídios. Eles conseguiram programar uma inteligência artificial que consegue prever quando uma pessoa vai cometer suicídio. Quanto mais próximo da data, mais chances de acerto. Então, a ideia é a seguinte: a qualidade de vida do trabalhador, ela se resume a uma gama extensa. Mas o principal, ele não pode morrer. Ele não pode estar exposto a problemas sérios, como, por exemplo, a depressão. E da mesma base que a gente tem, um livro que me ajudou bastante nisso foi A Inteligência Artificial na Sociedade, ele fala a respeito das doenças antes delas serem geradas. Como, por exemplo, o câncer. O câncer não é gerado de uma hora para outra. Só se for exposto à radiação, mas isso é um caso à parte. Mas nos casos principais, o câncer ele se forma de forma gradativa. Todo mundo sabe que tais alimentos podem causar câncer, como, por exemplo, o miojo. No Japão, a maior taxa de suicídios, eles falam que pode estar coligada, tem estudos a respeito disso, pode estar coligada à péssima alimentação. Em outras palavras, você não percebe quando a pessoa está começando a cair. E aí a máquina, ela consegue perceber isso, como, por exemplo, no caso do coronavírus. A gente ficou sabendo que na China eles instalaram aquele sistema que monitorava o rosto das pessoas, e por conta disso você conseguia saber se a pessoa estava com coronavírus, ou uma hipótese de coronavírus, só pela temperatura e até mesmo por algumas expressões. Então você conseguia isolar aquela pessoa, o que foi o ponto que eles destacaram como principal para combater o coronavírus na China. A partir dessas mesmas ideias, e também do projeto de pesquisa que eu estou fazendo com o Sérgio, com relação à vigilância, as pessoas sendo vigiadas, é que veio esse ponto, no geral, assim. A inteligência artificial, ela serve para ajudar as pessoas, a tecnologia também. Ontem, conversando com o Sérgio a respeito de um livro, a gente falou até que ponto que a técnica vai ser substituída pela tecnologia. A técnica é uma coisa humana, a tecnologia é tecnologia, não é mais parte humana. Então, se a gente começa a separar um ponto do outro, a gente vai começar a ter uma grande evolução para onde? Para que um grande computador para processar as coisas se não tem pessoas para mexer nele? Então, num ponto geral assim, mais com uma ajuda nas áreas de trabalho. É claro que aqui a proposta é mais pela face, tentar captar isso. Dá para estender, mas se for estender num prazo, como por exemplo de 6 meses, chega a ser um pouco difícil, chega a ser até uma utopia pensar que teria para fazer um sistema que prevê todo o seu sistema de trabalho, todo o seu sistema de dia a dia e poder diagnosticar. Então, a princípio, é justamente essa literatura que pretendo trazer, mas como as entrevistas que a Márcia mencionou, para poder ter uma opinião do que realmente pode funcionar ou não, né? Como mencionado 2 exemplos, né?
Mas, no geral, é isso. Essa foi daí que surgiu a ideia. Ótimo, excelente. Eu realmente acho bem louvável também essa preocupação, e acho que o trabalho também que vocês estão fazendo aí com o professor Sérgio também parabenizo também em relação a isso, né? Uma das coisas, assim, não querendo criticar os outros alunos, mas você, tipo, fazendo a leitura, assim, é notório, assim, que realmente você leu bastante para você escrever. Isso é um problema que eu tenho também, mas eu vejo isso também em grande parte dos TCCs que eu corrijo, que o pessoal lê, mas é aquela leitura dinâmica. Então, na hora de você escrever, você sente mais dificuldade. Você consegue uma fluidez bem bacana na hora de você escrever ali. Eu gostei bastante. Assim, realmente tem uma qualidade bem bacana ali na hora de você escrever. Mas isso também, às vezes, gera alguns tipos de problemas. Por exemplo, assim, eu vi ali que você escreveu bastante coisa ali na introdução já. Você escreveu bastante coisa. Assim, tipo, tocando em vários pontos ali. Só que, da mesma forma, você... Cara, eu, pelo menos, eu senti falta de algumas referências ali na introdução. Tipo, você vem, defende algumas coisas, fala outras coisas assim, daí eu pensei, pá, mas não tem nenhuma referência aqui. Eu sei que você se referenciou em alguém, para você estar afirmando, falando aquilo. Então, eu acharia importante você colocar isso. Então, são algumas sugestões ali que eu coloquei, mas volto a frisar, você escreveu muito bem ali, muito bem mesmo o trabalho. Uma coisa que você vai ver ali na hora que eu te devolver ali o trabalho, tipo, ainda tem alguns problemas nas citações ali, tem. Isso é normal para os primeiros trabalhos acadêmicos que a gente vai fazer, isso é normal. Mas então, eu tentei pontuar o máximo ali, tipo, ali para te ajudar na hora de você corrigir isso também. Até também, não só na introdução, mas na revisão da literatura, também em alguns momentos, assim, eu pensei, poxa, mas isso aqui... geralmente, tipo, você expõe a tua ideia ali e tal, vai construindo. Mas às vezes, quando você bate uma coisa meio forte ali, você afirma alguma coisa, eu senti um pouco de falta de ter uma referência ali, né? Afinal, você tá, tipo, ali no teu referencial, né? No teu embasamento ali. Então, eu acho importante ali colocar. Uma das coisas, assim, que eu venho né, até das bancas que eu participei, né, e também venho cobrando, assim, bastante, e venho também, mas acho que você também está assistindo pelo professor Sérgio, que também, imagino eu, que pense também da melhor forma possível em relação a isso, que é, assim, não simplesmente fazer o TCC e acabou. Tipo, você pegar e fazer o TCC e pronto, era isso. Você utilizar o teu TCC como uma forma de você construir uma coisa um pouco mais aprofundada, você fazer artigos, né? Eu trabalhei na indústria, né? Na indústria há alguns anos da minha vida, né? Gosto bastante da área, assim, acho interessante, sempre gosto, né, de estar envolto nisso, tanto que alguns dos trabalhos que eu fiz ao longo desses anos, mesmo que eu não estava mais na indústria, mas eram voltados para essa parte da indústria, da produção, né? Tanto que, com certeza, por exemplo, que está sempre em voga e sempre eles trazem lá, essa temática, por exemplo, lá da indústria 4.0, é lá no congresso lá da UTFPR, lá em Ponta Grossa, que é o Congresso Nacional de Engenharia de Produção. Então, com certeza, você pode esmiuçar esse teu trabalho aí, fazer uma série de artigos, eu acho que nos recortes ali que você vai ter, nos resultados que você tem nas propostas, para você pegar e expor também isso aí, e de maneira acadêmica, isso eu acho que é muito satisfatório, você vai conhecer pessoas ali que têm talvez as mesmas preocupações, os mesmos anseios ali que você tem, então, com certeza, isso te acrescenta também bastante. Então, depois tá aqui, eu deixei anotado ali, numa dessa vale a pena você dar uma olhada. Uma das coisas que eu também, que eu vejo, assim, como da parte da entrega, vamos dizer assim, do teu produto, né? Você vai formatar a ideia ali do software. Você
pretendem chegar na ideia da parte de engenharia de software, sei lá, produção de diagramas, ou você vai finalizar no levantamento de requisitos? Isso também eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Você poderia me falar um pouco sobre isso? Com relação a esse ponto, justamente pelo que você tem abordado anteriormente, do trabalho, a produção dele, por extenso mesmo, a princípio eu queria trazer, além da conceitualização, literalmente, a idealização do sistema, como ele poderia realmente acontecer. E aí, justamente estaria mais atrelado à pesquisa dessas informações, ou seja, inteligência artificial e o método FACS, para ter informações de processos que existem, por exemplo, exemplos que existem, como mencionei anteriormente. Então, a ideia, sim, seria trazer mais como um produto a idealização e os requisitos necessários para tal. Sim, eu tenho essa ideia. Tranquilo. Uma curiosidade, assim, a aplicação ali que você fala no trabalho dos questionários, mas eu também concordo com a professora Márcia, ali da entrevista ser mais produtiva, né, nesse aspecto, de você fazer a entrevista, talvez fazer o questionário também, mas fazer entrevistas, enfim, né, tipo, eu acho que tem muito do sentir, né, também, de como você, o que vale mais a pena, você entrevistar 5 pessoas ou você distribuir 50 questionários, né? Então, se você já tem ideia da onde que você iria aplicar esses questionários, assim, ou o critério que você usaria para fazer essa aplicação desse questionário, ou depois fazer essas entrevistas, assim? Bom, com relação a isso, eu estaria vendo em fóruns, que tem bastante fóruns a respeito disso. Na parte que eu falei de questionários, justamente ainda não pensei na questão de entrevistas. Mas se fosse na questão de entrevistas, seria justamente nessa questão. Seria interessante abordar pessoas que trabalham em áreas pedagógicas, em áreas de produção, como, por exemplo, a programação, em áreas como, por exemplo, a aviação, fazer perguntas a trabalhos que são vistos como uma maior exigência na concentração, por assim dizer, ou então na conjecturação de ideias. Acho que esse seria o ponto, para justamente ter um leque de, não só uma visão científica matemática, ou então uma visão científica filosofal, mas sim uma questão de um todo, abordar um todo, já que estamos falando de uma sociedade, no caso. Entendi. Até essa semana até estava vendo lá um vídeo lá da aviação. É um pouco complexo, cara, porque geralmente, né, a caixa preta não tem vídeo, né? Os caras evitam filmar os pilotos, né? Tipo, na cabine. Isso é um negócio interessante até, né? Assim, só para finalizar aqui, você tem ideia, tipo, de dar continuidade no projeto? Você fala lá, mestrado, doutorado, ali até na própria conclusão. Você teria interesse, você, tipo, compra a ideia assim, não, poxa, se eu chegar lá no final do ano conseguir fazer isso, poxa, pretendo fazer um mestrado, sei lá, qual que é a tua ideia nesse sentido? Eu creio que nesse ponto, sim, pretendo fazer ou um mestrado ou doutorado na área, já que eu não vejo ela apenas como um assunto para terminar, eu vejo ela mais como uma questão para começar, até porque, a princípio, literalmente, a proposta do TCC era desenvolver o sistema, só que depois que a gente vai ver que o treinamento dessa coisinha é um pouco mais complexo, então entendemos que, eu pensei assim, melhor trazer a questão totalmente bibliográfica, porque na hora que eu for começar a produzir, não vou ser barrado por questões como essa. Por exemplo, não adianta fazer um mestrado, doutorado que não vale a pena, ou então que se torne um aplicativo, um sistema que seja inútil, que não ajude, por exemplo. Então, sim, pretendo dar mais oportunidade. Entendi. Ali que você citou aquele face reading, ali é um projeto chinês, né? Ele é um projeto chinês, né? Sim, ele foi um projeto chinês, só que ele tem ramificações. Tem um que a Microsoft propriamente disponibiliza para você baixar, só que é um pouco duvidoso aquele aplicativo, por assim dizer, mas o Face Reading, ele é mencionado em artigos como exame, só que aí que está a questão. Apesar de ele mencionar do método FACS, parece que realmente é chinês, porque não tem informações internas de como ele funciona, não tem uma aplicação assim, empresa tal utilizou. Isso aqui é um ponto interessante, mas justamente na revista, ele justamente fala, está sendo utilizado, mas parece que de uma forma meio sigilosa, como funciona mais ou menos a política da China. Talvez lá seja mais fácil deles usarem, né? Eu imagino isso, né? Tipo, talvez lá eles pegam, vamos usar e acabou. Eu imagino que também tenha assim, né? Tipo,
não são levantados todos os aspectos, né, a questão da, tipo, né, da privacidade, né, e outras situações assim. Mas, então, era isso. Agradeço novamente aí a tua apresentação, foi um prazer ler o teu trabalho, ser convidado para a banca. Depois eu encaminho daí as minhas considerações aqui para você. Mas parabéns pelo trabalho, ficou massa, cara. Espero que você consiga chegar lá no final do ano e ter esse projeto finalizado, concluído ali, e com certeza vai ser com sucesso. Parabéns aí. Valeu, Sérgio. Era isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Agradeço as contribuições do professor Diego, da professora Márcia, que foram de extrema importância, inclusive para o meu trabalho de orientação com o Salomão, né? Como eu abri a sala dizendo que eu não fiz, a gente, por questões da pandemia mesmo, a gente não conseguiu fazer uma orientação como deveria. Salomão já está sabendo que a questão do método, ela precisa ser melhor conduzida, né? Porque questionário com quantitativo, com qualitativo não dá certo, como a professora Márcia falou, né? Então, a gente tem que rever essa questão. E é muito importante que esse trabalho do Salomão, ele é fruto de disciplina de sala de aula, né? Que sobretudo a disciplina que eu trabalho lá, tecnologia e sociedade, onde a gente debate um pouco isso. Salomão também é meu bolsista de iniciação científica e tem muito do produto já dos 5 meses de orientação e discussão que a gente vem tendo no projeto de iniciação científica chamado O Governo dos Algoritmos, né? E os grandes problemas que a professora Márcia trouxe é exatamente o que eu venho debatendo com o Salomão constantemente, que é o problema, por exemplo, da captura das emoções, né? É o problema da captura, vidas postas a trabalhar, eu diria assim, vidas postas a trabalhar. A gente não tem uma crise do trabalho na sociedade. Talvez a gente tenha uma crise do emprego, né? Porque em tempos de algoritmos, dessas plataformas que dizem que não são empregadores, mas gerenciam o trabalho, como a Uber, como o iFood, né? E que a qualidade do produto oferecido está em likes e estrelinhas, a gente tem vidas colocadas ao trabalho. E isso, para mim, é um dilema moral, ético e político dessa sociedade que a gente vive, né? Então, o grande problema que Salomão tem que resolver será que nós temos, enquanto sociedade, enquanto mundo do trabalho, capturar os sentimentos, as emoções, vigiar, inclusive, a expressão facial do sujeito, né? Então, esse é a questão de fundo que está por aí. E é óbvio que isso é muito importante para a gente pensar uma área, por exemplo, como ciência da computação, a área de segurança do trabalho, que a professora Márcia está aqui representando, né? E que está sintetizado nesse projeto aí. Então, eu fico bastante feliz, porque tem disciplina da grade sendo colocada, várias disciplinas, né? Não só uma. Tem projeto de pesquisa, tem questões das ciências humanas colocadas nessas áreas tão técnicas, né? De um ponto de vista do senso comum,